Fala galera, esse aqui é mais um Fiel na Tela. Vamos agora para a terceira e última parte do react aí da entrevista do André Luiz de Oliveira, vulgo André Negão, para a TV, para o canal no YouTube dos Gaviões da Fiel, tá bom? Vamos aí acompanhar essa última parte, deixar a nossa impressão e finalizar esse react aí. Deixa eu dar o play aqui, bora lá. E todo lado de vocês. Vamos seguir para a próxima pauta aí, já para a gente também finalizar esse assunto em relação aos sócios e tudo mais. A gente quer saber, André, se você é favorável ao dependente 01 ter direito ao voto. Se sim, irá trabalhar junto ao conselho para tornar isso realidade? Se não, por quê? Junto já também com essa questão do sócio fiel torcedor votar, se você, o 01, você é a favor. Gente, eu não vejo como você pegar o 01 e colocar para votar dentro de um único título. Porque você vai criar Porque o 01 pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser a mulher. Então você não sabe quem que é o 01. Então, é completamente complicado, é uma situação que não depende também de mim. Isso aí depende do conselho. Você tem o conselho deliberativo, você tem o conselho fiscal, você tem uma série de fiscalização dentro do clube que você vai ter que passar, e isso vai ter que passar pelo conselho, pela Assembleia Geral do clube. Isso aí não é uma coisa de eu chegar aqui e dizer para vocês, olha, eu concordo com isso ou deixo de concordar. Eu acho que a gente tem que pensar aqui, olha, o fiel torcedor vai votar, é uma situação, você vai trazer gente. Agora, dentro de um título só, você ter 2 votos, eu acho que nenhum clube do mundo existe isso. Nós vamos querer criar uma modalidade diferente dentro do clube? Bom, podemos até levar lá, mas isso não depende do presidente do clube. Certo, mas só para a gente deixar claro então, em relação ao fiel torcedor, você tem como se comprometer aqui com a gente em relação à mudança do estatuto, para o fiel torcedor ter direito ao voto? Vou explicar novamente. Isso não é o presidente do clube que decide. Você monta uma comissão, essa comissão tem que discutir o CORE, o conselho, e depois a gente tem que conversar também por essa comissão para discutir com os sócios do clube. E aí você, dentro desse pacote, você conseguir que todo mundo tenha um entendimento que você tem que mudar o estatuto. A gente tem algumas coisas que são urgentes para a gente mudar dentro do estatuto, e uma das coisas seria essa. Então, nós temos que pôr isso em pauta, a gente tem que levar para discussão. As coisas só funcionam quando você leva para discussão. Se você não levar a pauta para que seja conversado, para que as pessoas discutam, para que as pessoas debatam, não dá para você, de forma autoritária, dizer nós somos considerados o time da democracia. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que discutir isso democraticamente. Eu acho que se a gente conseguir discutir isso democraticamente, a gente vai resolver, você pode ter certeza. Mas você, só para complementar, você é a favor então do fiel torcedor ter voto? Sim, sim. E sobre democracia, eu acho que o 01 ter direito ao voto é uma forma de aumentar o colégio eleitoral hoje do Corinthians. São poucas mil pessoas decidindo o futuro de milhões. Então, você dando direito ao voto do 01, que são mulheres normalmente, a maioria é mulher, é uma forma de aumentar o colégio eleitoral e dar voz àquelas pessoas que não têm voz hoje no clube. Você sabe quantos por cento de mulher que são sócias do clube? Eu acho que hoje você não tem 10%. São sócias independentes. São sócias independentes. Então, eu não sei qual é a contingente de mulheres que são sócias junto com o marido. Então, é a mesma coisa. Hoje você põe a 01 para votar. Amanhã ela separa do marido. Como é que você faz? Você tira ela e põe outra? Como é que você vai fazer? Nós precisamos, quando você abre uma lacuna, você tem que pensar em todos os problemas que pode causar ao longo do tempo. Então, eu não sei, eu acho que tudo isso a gente tem que levar para discussão. Não adianta eu, como candidato a presidente, querer dizer assim, olha, eu vou fazer isso aqui, porque democraticamente não é assim que funciona. Nós temos que levar para a pauta de discussão e automaticamente aquilo que for interessante, aquilo que for realmente funcional e que venha trazer benefício para o clube, você pode ter certeza que nós vamos colocar em prática. Não tem problema nenhum. Então, só para dar uma olhada também ao conselho aí, seria interessante então a gente deixar claro aqui também o compromisso então dos conselheiros aí que vão votar isso no próximo ano, né? Deixar avisado para as chapas aí, né, que vão ter o conselho, né? Não, a gente sabe, André, dessa questão da diretoria executiva, a força que tem, a limitação que tem, né? Isso aí é bem nítido. Mas eu volto até a ser um pouco redundante e falar que isso é uma questão moral, né, mano?
Só acho que já deu, acho que tem uma dica para todas as chapas aí que não é possível que a gente vai continuar limitando essa ideia de ser poucos sócios e não discutir isso, né, mano? 5 mil, né? Então, quer dizer, é Não. assim. Quantidade de votantes é 12.500. Agora o cara Não, não vem. eu estou comparando com a última Então, mas eleição, o né? E voto- é isso, em comparação com a última, né? O voto no Corinthians, ele não é obrigatório. Então o cara vai se ele quer. Então você tem lá 12 mil pessoas que têm direito a voto e chega no dia da eleição, vem 4 mil votar. Entendi. Na pandemia teve 2.800 que vieram votar. Agora, era um período de pandemia, tudo bem, eu até entendo. Eu acho que muitas pessoas estavam com medo de sair na rua, essas coisas todas. Eu entendo. Agora, nós temos que esperar agora para ver a quantidade de pessoas que vêm votar. Como é uma votação que ela não é obrigatória, é difícil. Vocês sabem como é que funciona as coisas. Não, acho que também até bom você ter falado isso aí, André, que é o seguinte, só reforça a necessidade de mudar o bagulho, mano. Porque, quer dizer, o cara tem se preocupado com o coisa se volta ou não, quer dizer, não que ele não tenha o perfil, a importância do voto, não é isso. Sim. Mas ele não tem o perfil que o Corinthians precisa, na boa, mano. Se o cara não se apega ao futuro do Corinthians, irmão, no papo, mano, Então, assim, não que ele não importe, todo mundo tem sua importância, é isso, mano. Isso aí todo mundo tem sua importância. Só que a representatividade está muito limitada, então a gente tem que abranger mais, abrir mais essa discussão, tá ligado? Acho que é necessário. E a partir daí, só para deixar claro também, se vai usufruir o clube ou não, aí é outra discussão. E já tô dando papo, a gente também nem quer, mano, tá ligado? Nem quer, mano, nem quer, tá ligado? Vai continuar do jeito que tá. O que a gente quer é participar das discussões políticas do clube. Sim. Então, se for necessário, certo? A gente já discutiu aqui no conselho, aqui os conselheiros estão aqui, diretoria executiva. Se for necessário, a gente ir lá para a porta do clube, tá ligado? Em toda reunião de conselho a gente vai fazer isso, mano. Se é uma questão moral aqui, que é o jogo, é uma questão moral, então a gente vai bater na questão moral, então. Então a gente vai ficar lá até ver quem realmente é contra ainda essa ideia de dar não discussão da reforma estatutária. É isso. É uma discussão que é para o futuro, mas para deixar claro, certo, André? Que Lógico. caso futuramente você for o presidente do Corinthians, você tem que comprar essa briga, irmão. É uma questão moral aqui, mano. Tá ligado? Chega, mano. O que você me falou agora é importante e gravíssimo também, tá ligado? Porque não é possível a pessoa, pandemia, enfim, sabe tudo, mas dá para ver que quem vota não tem a mesma pegada de quem tá aqui agora. Segundona, tá ligado? Tá disposto aqui, a sala cheia, entendeu? Então a gente tem que rever isso mesmo, mano. Por que o fiel torcedor tem que votar e abranger mais? Ou 12 mil pessoas não podia decidir o futuro do Corinthians também. Essa é a ideia. E todo mundo sabe que internamente aqui, politicamente, o Corinthians está mais cheio agora nessa fase de eleição. Porque todos os candidatos sempre distribuem dinheiro para pagar mensalidade. Não é esse o caminho de você popularizar um time do povo. Metaleiro é no final das embaçado, contas, hein, a matemática é essa. No final das contas, o presidente que mais paga a mensalidade, ele vai ter mais votos. E é assim na história. Não estou falando que é agora isso. É assim na história. E se você abrange maior número de torcedores para votar, fica mais vai difícil disso sabonetar nessa acontecer. pergunta aí. É básica a ideia. É essa. Você quer apostar? Mas, ô Metaleiro, nessa sua colocação aí, eu discordo um pouco, porque nós tivemos aí candidato que é milionário, e não foi eleito. Então, não é questão disso. E a pessoa, se fosse assim, a pessoa ia lá e comprava e pagava. Então, na realidade, a gente precisa olhar bem com bastante critério esse tipo de coisa, porque fica assim uma afirmativa muito vaga e a gente não tem realmente alguma coisa que esclareça que o que você está falando é verdade. Até porque se fosse assim, eu não vou ficar citando o nome das pessoas aqui, mas tem pessoas que você conhece, você sabe que é gente que conviveu com nós lá durante muitos anos, e essa pessoa não é milionário. Ele mandava entregar coisa na casa das pessoas. Então ele tinha dinheiro para fazer isso que você está falando. Então, eu não acho que a coisa aconteça desse jeito. Mas se um dia aconteceu, nós temos que tomar providência. A única forma da gente tomar providência é a gente abrir. É isso, não tem. Mano, não olha tem a cara outra de forma. pau do cidadão, velho. Vamos lá, vamos dar seguimento aí então. As perguntas, pode ir. André, Isso daí que o Bill falou é algo bem importante. Como pode, né? Uma parcela tão pequena decidir o futuro do Corinthians. E detalhe, muitos desses nem corintianos são, que são sócios do clube, tá? Usam o clube por conveniência. Então os interesses deles são tantos outros que não são o futebol do Corinthians. E quem realmente está interessado no futebol do Corinthians, que é o fiel torcedor, as organizadas que seja,
E grande parte da torcida não tem influência alguma no meio político do Corinthians. Isso realmente é um absurdo e é muito grave, igual o Bill falou, que a maioria nem vai votar. Ou seja, os caras estão um pouco se lixando pro futuro do Corinthians. Eles só querem lá o clube social para eles usar, o que é justo, pois eles pagam por isso, mas o futuro do clube em si, do time de futebol, eles querem que se lasque. E junto com esses caras aí também que só defendem os próprios interesses, pelo que a gente tá vendo aí, porque até agora não apresentou nada de proposta em prol do clube, fica bem difícil, né? Quais os processos criminais e inquéritos o senhor ainda responde? Eu? É. Nenhum, eu sou ficha limpa. Nenhum. Nenhum, nada, não tenho nada. Sentiu, não tenho nada. hein? Se for Sentiu, lá, você hein? vai ver que eu não tenho nada. Em andamento, nada. Nada, nada. Em cima dessa pergunta da Larissa, acho que é um tema atual. Essa semana foi divulgado nas mídias, né, até para o torcedor corintiano, que o senhor André Sanches, o Duílio, não sei se alguém puder mais confirmar o nome, acho que Fernando Garcia, Fernando Garcia, Mané da Carne, Andrés e isso. Duílio. A gente queria saber sobre esse inquérito que está sendo apurado da Polícia Civil, se tem verdade, se tem verdade o que é, se tem mentira o que seria. Gente, aqui a melhor forma da gente esclarecer esse tipo de coisa é esperar mais um dia. Inclusive o doutor Bielski, eu acho que era para estar aqui, não está. Mas é denúncia anônima, sem nada. Exatamente uma coisa vazia. Fizeram uma denúncia, é coisa de eleição. Fizeram agora isso aqui na eleição. E tem mais 5 ou 6 dessa daí que já foi arquivado. Aí você vai olhar, você percebe que realmente é alguma coisa de época de eleição. De época de eleição. Então, é só nessa época que você consegue e você começa a ver. Por que essas coisas não aparecem antes? Apareceu agora, faltando 15 dias para a eleição. Então, gente, isso é fácil, é fato isso é fato. Isso é uma denúncia caluniosa. E vocês vão ver, rapidinho, vocês vão ver isso que a gente vai demonstrar aqui, que isso é verdade o que eu estou falando. Não, isso que é verdade, então, isso que é verdade o que você está falando, beleza, mas a gente quer saber, o inquérito existe, então. Não é que existe o inquérito. Pediram para abrir um inquérito, mas o inquérito já foi pedido para ser arquivado. É isso, porque não tem materialidade. Eles estão falando uma coisa que não tem materialidade. É isso. Não tem. Eu não estou acusando você de estar fazendo uma coisa, e estou lá e estou te mandando prova. Ó, você fez isso, fez aqui, ó, você foi aqui. Não tem isso, não existe. Eu não tenho nada com o Fernando Garcia. Nada. Eu não tenho nada com o Duílio, eu não tenho nada com o Andrés, eu não tenho nada com ninguém. Eu sou o André, aquele André que está no Corinthians, é corintiano, está lá. Eu sou amigo do Andrés, eu sou amigo do Duílio, nós fazemos parte da mesma diretoria, eu sou amigo do Mané, amigo de 30 anos do Mané, mas, amigo, eu não tenho nada com ninguém. Tá vendo como a gente pega as coisas no pulo? Eu sou amigo de 30 anos do Mané, ou seja, o cara que praticou racismo, que fez um ato preconceituoso lá contra uma mulher no Parque São Jorge, é amigo de 30 anos dele. Então por que agora ele lavou as mãos e jogou pro próximo presidente? Porque quando ele era o presidente do Conselho de Ética, não aconteceu nada. Amigo de 30 anos. Eu não tenho nada, mas sou amigo. Então você tem, pô. Pelo amor de Deus, cara. O cara diz e se contradiz na mesma frase. Mas enfim, essa questão do inquérito aí é importante, mas assim, é coisa que a justiça tem que avaliar, não cabe a nós julgar ou dizer o que tem sem a gente saber, até porque é bem grave acusar as pessoas do que a gente não sabe. Então, deixa aí seguir, vamos ver o que vai dar no final. O meu negócio, a minha vida é limpa. Eu sou ficha limpa. Então, não tenho nada com ninguém. Para mim, tudo que estiver acontecendo aí, eu dou risada. Os caras vêm falar, eu dou risada. Saio andando e dou risada. Porque eu tenho certeza que eu não devo nada, não tenho problema nenhum. Então, quem não tem problema nenhum está sempre tranquilo. Eu durmo tranquilo com essas coisas. A minha maior preocupação hoje é a eleição. Essas outras coisas eu não me preocupo. Bom, a gente tinha umas perguntas aqui. Sabendo da categoria de base. Qual o seu plano de trabalho para a categoria de base? Olha, a categoria de base nós temos que profissionalizar o máximo possível. Não é que a categoria de base hoje do Corinthians esteja ruim, não está ruim, não. Ela está revelando uma série de jogadores. Agora, você precisa ter um treinador que queira usar os meninos da base.
É isso que é importante. Se o treinador Mas- quiser usar os meninos da base, você pode ter certeza que a base nossa vai trazer resultado positivo. Agora, um dos pilares da nossa campanha é terminar o CT de base para que a gente possa trazer mais atleta, para que a gente possa, com essa quantidade maior de atleta dentro da base, você conseguir revelar muito mais jogadores ainda do que a gente revela nesse momento. André, o senhor sabe que para ser presidente do Ponto importante aqui do que ele falou, né? Falou que a base não está ruim. Esteve mal esse ano, né? Mas assim, a base do Corinthians nos últimos anos subiu aí bons jogadores que a gente viu, mas talvez o problema não seja a base em si. Apesar de eu achar que tem sérios problemas na base que precisam ser resolvidos. Mas, sim, revela bons jogadores e tal. Só que aí ele vem falar, tem que ver se o técnico está disposto a usar mais. O tanto de gente que subiu da base nos últimos anos e quem prestava venderam a um preço ridículo, né? Mandou meio mundo da base lá pro Zenit em troca do Yuri Alberto, que pelo amor de Deus, né? Não pelo Yuri, talvez o Yuri pudesse vir, mas a negociação que foi feita foi mais de uma das negociações ridículas aí desse povo. E agora o Murilo, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, é complicado. Aí vem com esse papo aí desse CT da base aí, que vai terminar e tal. Cara, isso daí é uma promessa que o Andrés fez na campanha dele de 5 anos atrás, entendeu? E até agora não saiu nada. Já faz 12 anos que esse CT da base tá parado e não termina nunca. Bom, vamos lá. Corinthians tem que se dedicar 24 horas por dia. O senhor tem condições de dedicar esse tempo ao Corinthians? O senhor tem condições de se sustentar, tendo em vista que é um cargo não remunerado? Bom, eu tenho 35 anos que eu estou no Corinthians. Sempre De novo. viajei por minha conta, sempre paguei minhas contas, nunca deixei, o Corinthians nunca me pagou nada, a não ser quando eu ia viajar para fazer algum trabalho para o Corinthians. Então, a minha vida sempre foi tocada dessa forma. Então, A você não vai ser lá, quando? eu tenho meu imposto de renda, eu tenho minhas declarações de imposto de renda, eu trabalho. Então, não vejo problema nenhum. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu sempre fui. Vocês vão lá e vocês vão ter oportunidade. Nós vamos ter gente daqui que vai fazer Eu parte vou continuar do conselho sendo lá. a mesma Vocês vão pessoa ver. que eu sempre E fui. quem quiser ir lá e procurar e ver, é o que eu estou falando. Todas as vezes que eu fui viajar pelo Corinthians, todas as vezes que eu fui viajar, eu paguei as minhas despesas. O Corinthians nunca me pagou nada. Em um momento oportuno, o senhor pode apresentar a declaração de imposto de renda do senhor? A minha declaração de imposto de renda eu apresento a hora que quiser. A minha declaração de imposto de renda, ela já é notória para todo mundo. Por quê? Eu fui candidato a vereador. Quando você é candidato a vereador, você é obrigado a deixar disponível a sua declaração de imposto de renda, como eu sou, como o nosso presidente Milton Leite está ali, também é obrigado. Então, para mim, eu não vou fazer nada que eu já fiz durante as vezes que eu fui candidato a vereador. Ô, André, em cima dessa pergunta passada que falou sobre o futebol sub-20, essas paradas, eu gostaria de saber se a Falcone vai estar atuando no departamento de futebol e em outros departamentos do clube? Auditoria? Presidente, não só a Falcone, como a KPMG também. É um projeto que a gente já adotou, porque é coisa que deu certo. Tudo que deu certo, agora nós vamos melhorar. É entender com eles o que a gente não implementou ainda e o que a gente precisa implementar. Então, você pode ter certeza que a KPMG vai continuar e também vai continuar a Falcone. E isso já está determinado, eles já estão fazendo o projeto para o ano que vem e vocês podem ter certeza que eles vão continuar. É certeza absoluta. Em todos os departamentos ou só no... Não, em todos os departamentos. Quando eles fazem a gestão, eles fazem a gestão por completo. Beleza, valeu. André, a gente quer saber também, hoje o atual dirigente do futebol profissional ali é o Alessandro, né? E a gente quer saber se você é a favor de ex-jogadores assumirem cargos dentro da comissão técnica, né? Assim como o Alessandro. E a gente quer saber se na sua gestão isso vai ser repetido e se há possibilidade de chegar a um executivo de mercado. Não necessariamente os nomes como ex-jogadores, mas a gente gostaria de saber com o perfil, por exemplo, do Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, Paulo Pelaipe, entre outros, que já fizeram bons trabalhos em nossos rivais. Você tem algum nome na sua gestão?
nós precisamos tomar cuidado aí, porque daqui a pouco eles vão dizer que nós aqui na live aqui que nós estávamos falando, nós já estávamos contratando esses caras aí que você falou. O cara deu como exemplo. Nós precisamos tomar cuidado. Mas eles Dependendo, deixaram claro. porque, a gente precisa tomar muito cuidado. Então eu vejo da seguinte forma. E eu acho que aqui na frente, aqui, quem falou, que nós estamos, acho que foi o Bill que falou, nós estamos passando um momento perigoso no Corinthians. Nós temos que tomar cuidado. Eu não posso ser aqui irresponsável e vir aqui dar nome de quem eu vou contratar, dar nome de quem eu vou mandar embora, porque isso pode, em vez de ser uma coisa positiva, eu posso criar uma puta discórdia dentro do elenco do clube. Então, gente, vamos ter calma. Eu acho que nós vamos ter tempo para organizar as coisas. Não dá para ser leviano. Chegar aqui e falar uma coisa e isso atrapalhar o andamento. Nós já estamos, todo mundo aqui de cabelo branco, todo mundo preocupado. Então, eu não vou criar mais um fato para criar mais uma preocupação. Se eu pegar um nome desse aqui e falar hoje, você pode ter certeza que amanhã isso repercute lá dentro do elenco do Corinthians e aí a gente vai ter problema. Então, eu não quero, nesse momento, tomar esse tipo de atitude. Por quê? Porque nós temos que ser responsáveis. A primeira coisa, para você ser presidente do Corinthians, você tem que ter responsabilidade. E essa responsabilidade eu tenho. Essa responsabilidade ele tem, sendo que a pergunta do cara foi: você tem plano de trazer um executivo de mercado de nome para ser o dirigente de futebol do Corinthians? Porque nos últimos anos foi quem? Foi Duílio, foi Roberto de Andrade. Eu não tenho dúvida que se ele for eleito vai ser o André Sanches. Não tenho dúvida, vocês podem anotar aí. Então, assim, ele não quer falar, aí falar porque vai entrar lá no vestiário. Porque a gente já sabe como funciona o vestiário do Corinthians. O vestiário do Corinthians tem donos. E são ali Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, esses caras aí. Então você não pode ir lá tocar na ferida dos caras, trazer, porque é os caras que tem que escolher. Os caras escolhem técnico, os caras escolhem quem é gerente, os caras escolhem, né? Porque quem escolheu o Lázaro para ser técnico no ano passado? Duílio foi na onda de quem? Dos jogadores, porque os caras não queriam cobrança, porque o Vitor Pereira colocava os caras para correr. Aí agora eles têm que fazer tudo ali, porque todo mundo é miquinho, todo mundo tem que agradar todo mundo, porque senão os caras vão levar o Corinthians pra segunda divisão. Vamos lá. Pode seguir, Larissa. Os direitos econômicos dos jogadores da categoria de base pertencerão exclusivamente ao clube? É uma coisa muito engraçada, né? Porque eu ouço algumas pessoas falarem que as categorias de base, que o empresário... Hoje, eu posso confirmar para todos vocês aqui, todos os jogadores das categorias de base do Corinthians são 100% do Corinthians. Só sabe por que não é 100%? Porque 20% é do atleta. Normalmente, o Corinthians só faz isso hoje. Se tem alguém Todos são 100% do Corinthians, mas não são 100% porque 20% é do atleta. que tem direito no atleta, é o próprio atleta. Então, na hora de você fazer a negociação, hoje em dia é costume do clube, o Corinthians usa 20%. Você pode usar de 10% a 20% ou até chegar a 30%. Eu acho que o único que tem 30% é o Moscardo. E é dele. É 30%. André, acho que um assunto também que você já comentou, inclusive lá no Casal Coringão, comentou em outras mídias, é em relação ao seu envolvimento com o jogo do bicho, né? A gente queria saber qual foi o seu envolvimento e por que se fala tanto nisso. Eu escrevi jogo de bicho, uma época. Eu estava com problema financeiro. Gente que vem de família simples, vem de família humilde. Eu realmente escrevi jogo de bicho uma época. E foi uma época que eu precisava levar sustento para minha família. Mas isso foi um passado que foi tão rápido que não dá para a gente ficar aqui discutindo. E depois disso também, eu fui investigado na Lava Jato e não tenho um processo sequer. Não teve uma condenação, não teve nada, não seguiu nenhum processo para frente. Eu tenho a minha ficha limpa. Então, você pode, que é o que eu falei desde o princípio. Nada, não tenho nada, tudo que eu tenho é a minha ficha limpa. Então, isso aí foi uma coisa que foi lá atrás, mas já está resolvido e não vejo problema nenhum, não. Se o cara teve investigação, teve tudo isso aí, como é que a ficha dele é limpa? Ele pode não ter condenação, mas assim, a ficha limpa é a minha. Que nunca foi num tribunal, nunca fui investigado por nada. Mas enfim, vamos lá. Ainda nesse assunto, é de conhecimento para quem atua nesse ramo,
que o seu número visando as eleições no Corinthians, número 70 ou a dezena 70, faz parte do grupo 18, que representa o nosso maior rival no mundo do futebol. Por que a escolha desse número? Não foi por causa da urna. O 7 está aqui e o 0 aqui embaixo. Não tem nada a ver. Desculpa, se alguém está fazendo esse tipo de colocação, é uma puta de uma colocação malvada, né? Mas, estamos aí, não tem problema nenhum. Vamos seguir em frente. Nem de porco eu gosto. Que bom, né? Porra, tá de brincadeira, eu não uso verde, não uso nada. Tem uma pergunta do Ernesto Teixeira, conselheiro dos Gaviões e do Corinthians, membro da Chapa 21, Liberdade Corintiana. Tá? André, é sabido que você já participou das eleições convencionais, concorrendo a cargos legislativos. Essas eleições são reguladas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sim. O artigo 91-A da Lei 9.504 de 1997, assim como a Resolução número 23.669 de 2021, proíbem a tentativa ou violação do sigilo do voto, não permitindo o uso de equipamentos celulares e máquinas fotográficas nas cabines de votação. A pena é de 2 anos para quem for flagrado divulgando imagens do voto. Certo. A Chapa 21, mesmo sabendo que a Comissão Eleitoral do Corinthians já se manifestou contrária a esse procedimento, através de requerimento, solicitará o cumprimento dessa lei, pedindo que os associados deixem seus equipamentos junto à mesa organizadora, pegando-os em seguida ao exercício do voto. André, o senhor entende que é garantia de liberdade de expressão, de prática democrática, atuar em acordo com a determinação do TSE na eleição do Corinthians? Olha, eu sou candidato. Eu não estou legislando nem em casa própria, nem contra. Eu não sei qual que é o regimento que eles criaram. Então, eu infelizmente, eu não fui olhar para saber se realmente tá acontecendo esse tipo de coisa aí. Então, nesse momento, eu não tenho como te falar, porque eu fui pego de surpresa. Essa pergunta é difícil demais para a compreensão dele. Eu não sabia. Então, o senhor é contra ou a favor da entrada de celulares na cabine de votação? Olha, se você está numa eleição oficial, eu acho que você tem que cumprir as regras. Agora, quem determina as regras na eleição do Corinthians é a comissão. Então, se a comissão determinar uma coisa, eu vou cumprir aquilo que for determinado pela comissão. Não sou eu que vou fazer, eu não faço parte da comissão, então eu não tenho como decidir o que vai ser feito. Mas vocês podem ter certeza que o que for feito eu vou acatar, por causa que eu sou uma pessoa democrática. A pessoa democrática tem que aceitar tudo aquilo que for colocado, desde que seja de bom agrado para todo mundo. Então não tem problema nenhum. Certo. André, eu fiz essa pergunta para você também lá no programa e que gostaria de repetir aqui. Quais são os pontos que você avalia na gestão, renovação e transparência? Você poderia colocar pontos negativos e pontos positivos? Bom, o ponto positivo hoje é o tamanho da nossa dívida. Eu acho que esse... Não, eu vou voltar isso aqui, cara. O ponto positivo hoje é o tamanho da nossa dívida. Bom, o ponto positivo hoje é o tamanho da nossa dívida. Eu acho que... O ponto positivo hoje é o tamanho da nossa dívida, cara. Nossa, isso aqui merece, tipo, seu registro, assim, da campanha do André Negão. E para resumir o que é a renovação e transparência, né, nesse momento do Corinthians, o candidato deles, né, por mais que ele tenha falado sem querer aqui, mas foi muito cirúrgico, cara, isso aqui que ele falou. O ponto positivo é o tamanho da nossa dívida. Ai, cara, sensacional. Que esse é o ponto mais negativo, né? Positivo não, desculpa, negativo. Os pontos positivos são cara, a que construção da constrangedor. arena, a construção do CT, trazer Ronaldo. Então você tem uma Meu série Deus, de coisas, Ronaldo, etc, cara. etc. Mas 14 eu acho anos que atrás. o que pesou na renovação e transparência hoje é exatamente o valor da dívida que a gente tem. Mas que não foi uma coisa assim tão premeditada.
Se você pegar que a gente teve aí um período de pandemia. Nesse período de pandemia foi a época que a nossa dívida mais subiu. Além de tudo isso, nós tivemos aí um período onde a Selic é de 13,75. Então, cada vez que você vai, se você deve 600, é mais 60 milhões a mais. Então, por ano, por causa da Selic. Então, a gente tem que olhar com bastante cuidado, a gente está vendo, está observando que a Selic está abaixando um pouquinho. Então, cada vez que ela for abaixando, o nosso custo da nossa dívida diminui também. Então, mas é aquele tal negócio, nós temos que pagar. Então, esse é um dos pontos que eu acho que foi um ponto Mas negativo paga juros quem da não renovação paga dos ou planos. Mas, gente, sua... que fique bem claro hoje. Hoje, Nossa, cara. não existe mais essa questão de renovação e transparência. Nós temos hoje 14 chapas. A eleição do Corinthians funciona da seguinte forma. São 14, não, são 16 chapas. Dessas 16 chapas, cada chapa traz as suas propostas. Então, você veja bem, é por isso que eu falei, Metaleiro, que eu sou candidato do Corinthians. Por isso que eu sou candidato do Corinthians, porque você tem uma série de chapas. Cada chapa tem uma proposta para que você possa defender e para que você possa levar para o associado e que esse associado possa votar. E você sai numa eleição para presidente, você sai numa eleição separada. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A chapa te apoia ou não. Então, todas aquelas chapas que te apoiar, elas têm que seguir um regimento que você fez. E do outro lado, a mesma coisa. Então, acabou essa história. Renovação e transparência. Gente, já desde da primeira vez que montaram essa chapinha, já não existe mais renovação e transparência. O que existe agora e que a gente precisa pôr na cabeça é o Corinthians. Então, tudo que acontecer daqui para frente é o Corinthians. Então, não precisa ter eleição. Se for eu, o presidente, a dívida que está lá não é da renovação e transparência, a dívida é do Corinthians. Nós temos que pagar. Então, se for o outro que ganhar a eleição, a dívida é do Corinthians. Quanto absurdo. Então, construímos um patrimônio, tivemos isso, erramos aqui. Então, gente, você quer ser presidente? Então, você vai assumir daqui para frente. O que você for assumir aqui, não tem mais renovação e transparência, não tem mais nada. É você que é o presidente, você tem que dar conta do seu recado. Então, é isso aí, não tem muita conversa. É poucas ideias e você tem que ir lá e desenvolver um trabalho, pagar as dívidas e fazer com que o clube volte a ter o seu ciclo virtuoso. Certo. Em relação à dívida da IBM, como que você pretende sanar e qual o valor hoje da dívida com a IBM? Eu ia comentar, mas não vale Isso eu preciso ver no balanço do clube. Eu não sei quanto é a dívida. Eu não fui olhar para saber se o Corinthians está devendo alguma coisa para a IBM, se não está devendo. Mas se estiver devendo, isso vai estar dentro do balanço do Corinthians. Certo. Nós seguimos o mesmo tempo com o candidato Augusto Melo. Faltam alguns últimos minutos, né? Nós seguimos 1 hora e 47 minutos. Estamos chegando aí 1 hora e 43 minutos. Queria saber se o conselho quer deixar alguma palavra antes da gente finalizar. Alguma pergunta, né, que nós não fizemos. Eu, André, como presidente, antes de tudo, eu quero agradecer a todos que estão ouvindo nós, que estão nos assistindo, todos que estão presentes aqui, ao Conselho Deliberativo, à diretoria, a você por ter vindo aqui, né? Ao Milton, ao vice de você aí também, a todos. Pedir igual que eu falei para o Augusto Melo, cara, vocês cuidar do Corinthians igual vocês cuidam da família de vocês, com carinho, com respeito, né? Pouco tempo atrás, aí, no passado recente, aí nós perdemos 8 corintianos aí que morreu e não defendeu o Corinthians, fora os outros que já se foi, né? Aqui eu sou presidente da entidade, mas todas as ideias eu divido com o conselho, com a diretoria. Eu acho que não... a gente é presidente, mas a gente não é o dono da razão. Eu acho que válido é escutar todos, independentemente se a chapa do conselho não foi a que te apoiou. Eu acho que é válido estar escutando todo mundo. Vou, depois dessa live com você e com o Augusto, vou sentar com a diretoria, com o conselho, e vamos decidir qual rumo o Gaviões vai tomar. Decidir também com o associado, porque o maior patrimônio do clube é o associado, né? Todas as ideias a gente gosta de dividir com o associado. O Gaviões não tem dono, eu sou apenas um representante. Eu só peço para você, para o outro candidato, mano, cuidar do Corinthians igual cuida da família de vocês, porque aqui envolve muita coisa, muito sentimento. Aqui a gente estamos de coração, cara. A gente somos colaboradores, a gente fica até 2, 3 horas da manhã na reunião do conselho, decidindo coisa importante do Corinthians, principalmente, coisas do Gaviões. Então a gente só pede isso para vocês aí, cuidar do Corinthians como cuidar da família de vocês. Muito obrigado, fique com Deus, se cuide
Vai Corinthians e vamos Gaviões. Bom, é eu ou você vai falar? Pode falar. Fala primeiro. Não, depois... pode falar que eu finalizo. Pode, eu pode quero falar. que você fale primeiro, depois eu finalizo. Não, é que a gente deixa a palavra então aí tá pro candidato e depois a gente... Bom, primeiro de tudo, mais uma vez aqui, eu quero manifestar aqui a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui. Eu quero agradecer o carinho com que eu fui tratado aqui, a responsabilidade que a gente tem aqui de ser tratado como corintiano. Agradecer a todos os membros aqui do Conselho Deliberativo dos Gaviões, agradecer você, Padrinho, presidente, agradecer você, Bill, agradecer Metalheiro, agradecer Dentinho, meu companheiro de muitos anos, aí. Agradecer a todos vocês, 200 anos aqui, que a gente tem um carinho do respeito dos Gaviões, todos os meus amigos, e para mim sempre Gaviões, um carinho muito grande. Eu quero agradecer lá, que é a Chapa 10, a Chapa 11, a Chapa 26, pessoas que realmente estão se dedicando e querem que a gente faça um modelo de administração no Corinthians que venha trazer um círculo virtuoso para todos nós, e a gente sabe que isso vai acontecer. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aqui ao casal corintiano, tá? Pô, vocês foram uma pessoa assim muito agradável. Independente de qualquer coisa, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, porque todas as perguntas que vocês me fizeram aqui, eu fiz questão de responder, até porque quem responde de coração aberto, quem faz as coisas de livre-arbítrio, você pode ter certeza que não tem nada a temer, não tem nada, e é isso que nós precisamos fazer. Fica aqui mais um recado. Então, é confiança que eu preciso de vocês, que vocês confiem em mim, que vocês tenham segurança no que eu falo e no que eu vou fazer, e a gente vai resolver os problemas do Corinthians. Vocês podem ter certeza. Obrigado a todos aí. Mais uma vez, para mim, foi uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite. É isso aí, fiel torcida. Essa foi a sabatina de perguntas aí com o candidato à presidência do Esporte. Bom, acabou, né, galera? Assim, deixa eu tirar isso aqui da tela. Assistimos, né, por completo essa entrevista do André Negão para o canal da Gaviões da Fiel. E ele pediu aí confiança, segurança e resolver problemas. Acredito que confiança e segurança você se transmite no que você fala e nas suas atitudes. Coisa que ele não passou nem um pouco. Tão pouco nas palavras, e as atitudes a julgar pela chapa que ele vem piorou, né? E assim, resolver problemas, eu acredito que para você resolver os problemas você tem que ter as duas coisas que ele falou antes, e é coisa que ele não inspira nem um pouco. Então assim, é bem difícil, né? A minha avaliação que fica que é um candidato bem ruim, com pouquíssima capacidade de fazer algo bom e benéfico para o Corinthians. Ele pode ter o seu, como se diz, a sua reputação além do clube social e tal, mas como eu falei, comentei anteriormente sobre o povo que frequenta lá, nem todos são corintianos, etc e tal, que o maior patrimônio do clube é a sua torcida, não é o associado, igual o cara falou ali, o cara da Gaviões da Fiel, o presidente da Gaviões da Fiel falou. Mas assim, cara, o que fica assim, de lição, de, sei lá, compreensão disso tudo é como o Corinthians virou uma várzea, né? É bem complicada a situação do Corinthians hoje, tanto política ali dentro do Parque São Jorge, como esse clube vem sendo maltratado e mal administrado, e assim, os caminhos são bem difíceis daqui para frente, né? O Augusto Melo aí, ele surge como uma alternativa, mas a gente não sabe como vai ser também, entendeu? A gente sabe que se for o André Luiz, o André Negão, vai ser mais do mesmo. O Corinthians vai continuar nesse marasmo aí que tá. E o Augusto Melo, ele vem falando, só que a gente também não tem certeza de nada. Então assim, é bem difícil. Essa é a minha conclusão que fica aí, que o Corinthians tá numa situação bem delicada, independente de quem ganhar as eleições, e o único que pode trazer algo diferente é uma incógnita também, tá bom? Galera, é isso. Obrigado para quem acompanhou aí. Mais uma vez, se inscreva, deixa seu like, compartilha, siga a gente nas redes sociais e vamos que vamos. Vamos para cima. Vamos aí falar do Corinthians, trazer o Corinthians pro povo, que cada vez mais a gente tem que fazer a nossa voz ser ouvida aqui, tá bom, galera? Muito obrigado aí, tamo junto e vai Corinthians!